Ana, boa tarde para você e para quem acompanha a gente. As chances de sair, elas estão diminuindo com relação ao que a gente viu no começo da semana. Então, houve num primeiro momento aquele primeiro rascunho, um rascunho que contemplou, você vai se lembrar, 3 opções. 2 tratavam sobre a inclusão do mapa do caminho para se afastar ao máximo dos combustíveis fósseis, que são os grandes causadores do aquecimento global, no texto. E uma opção que não fazia nenhuma menção. A gente passou de ter 3 opções a, na madrugada de hoje, sexta-feira, às 3 horas da manhã, a presidência da COP divulgar o rascunho mais atualizado, sem nenhuma menção. Isso frustrou ambientalistas, frustrou organizações não governamentais, frustrou cientistas e frustrou especialistas que acompanham e que estão aqui presentes junto com os observadores. Então, é a grande aposta do Brasil. O presidente Lula, como você disse, mencionou na segunda-feira passada, havia mencionado já na cúpula de líderes que antecede a realização da COP, mencionou na segunda-feira passada, na abertura da conferência, mencionou agora na quarta-feira, quando ele esteve aqui presente para tentar convencer os países, fez uma rodada de conversas com os blocos de países africanos, dos países árabes, dos países europeus, batendo na tecla, tentando chamar para perto esses países e explicar a necessidade. Porque na COP28 em Dubai, houve essa menção no texto, criou-se uma expectativa. Na COP29, no ano passado, em Baku, no Azerbaijão, sequer constava no texto. E houve, desde então, um movimento do Ministério das Relações Exteriores, um movimento do Ministério do Meio Ambiente, da Marina Silva, um movimento do próprio presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, de fazer com que esse assunto retornasse às discussões, que os países topassem estabelecer metas para que se chegue a um mundo menos dependente de carvão, menos dependente de gás, menos dependente de petróleo, que se faça essa transição energética, que faça essa transição para uma energia limpa e renovável. Não há sinalizações positivas e tão otimistas nesse momento em que a gente está agora. O que aconteceu ontem atrapalhou? Atrapalhou. Não tem dúvidas de que o incidente com o incêndio que aconteceu aqui suspendeu as atividades aqui por 6 horas e meia. São 6 horas e meia a menos de negociação que a COP30 deixou de ter. Então, as negociações estavam acontecendo, a gente trouxe aqui a informação, a própria ministra Marina Silva participava de uma reunião com representantes da Indonésia, teve que sair na hora em que as forças de segurança mandaram evacuar a Blue Zone, então isso de fato atrapalhou. O próprio embaixador André Correa do Lago, presidente da COP30, ontem, ele mudou um pouco o tom do que a gente vê. Ele é muito diplomata, ele é muito habilidoso, ele é um dos principais negociadores brasileiros do corpo diplomático do governo brasileiro. Ontem ele mudou o tom, ele tem um tom mais brincalhão, ele endureceu o tom. A feição dele já era uma feição diferente de quem, obviamente, está sendo pressionado, porque ele é o presidente da COP, tem que intermediar essas discussões. Pode falar. É importante, Theo, você mencionar o André Correa do Lago, porque uma coisa é a gente pensar no que é demanda do presidente da República, do que é endereçado a Marina Silva como prioridade na intenção desses entes como governo versus a COP30. O André do Lago não está como representante do governo federal, ele está como presidente da COP30 pelo Brasil. Então, a agenda que ele constrói, ou os caminhos que ele tem construído para conseguir esse acordo final, ele precisa pensar no que pode inviabilizar a construção desse acordo. Então, ele está pensando que, ainda que seja um pedido e tenha peso, a intenção do presidente Lula em fazer valer a ideia dos fósseis, se isso for um dificultador, não vai estar no acordo final mesmo, não vai aparecer mencionado, porque isso vai atrasar todo. A lógica incluir e travar o acordo e não ter nada, e ter uma COP30 fracassando, porque não tem um acordo legal formalizado, ou não incluir, lateralizar, como outros temas que foram também lateralizados, incluídos em outros pacotes de negociação, e avançar com a agenda. Então, uma coisa é o que tem, porque às vezes as pessoas confundem, mas o André do Lago não representa o Brasil? Não.
Não, exatamente, esse seu ponto é muito importante. E aí, só complementando, aí a feição dele na entrevista com o Márcio Gomes já é outra, obviamente cansado. O dia ontem foi muito puxado, a uma pressão dos países, a eventos adversos para além da agenda. A gente teve enchente aqui dentro, água entrando, problema com calor, houve uma invasão de um grupo indígena na terça-feira da semana passada, houve esse incêndio agora, a ONU apontando falhas de segurança. Uma pressão grande para além das pressões que já fazem parte dessas discussões. Tudo para dizer que, ontem questionado sobre se impactaria, ele falou assim, vai haver um impacto porque a gente tem agora um tempo mais apertado para as negociações. E aí ele falou uma coisa que ele até então não tinha falado de maneira tão clara, tão direta, tão expressa, Tainá, que foi: as negociações estão muito difíceis. O André Corrêa do Lago falou isso ontem e sem um tom diplomático, como é de costume, já expressando uma dificuldade que a gente tem visto, obviamente, ao longo da última semana. A gente está falando de financiamento, a gente está falando da tentativa de emplacar o roadmap, esse mapa do caminho no texto final, adaptação e implementação. Então, já há uma dificuldade com relação a esse tema, com aqueles outros 4 itens que a gente sempre menciona aqui. E para além disso tudo, aconteceu o que aconteceu ontem. Então, mostra que o tempo é muito curto. Ainda, como ele disse, as negociações estão muito difíceis porque não há consenso. Não à toa ele chamou essa declaração que aconteceu agora às 10 horas da manhã, também num outro tom, um tom que a gente não está acostumado nesses últimos dias a vê-lo fazer com relação aos outros delegados, com relação aos outros países, dizendo o seguinte: em linhas gerais, um chamamento para ação. Assim, a gente está nessa altura do campeonato, a gente precisa resolver. E foi num tom da ex-presidente Dilma Rousseff: quem acha que vai ganhar, vocês não vão ganhar. Quem acha que vai perder, todo mundo vai perder. No final das contas, se a gente não implementar o que foi decidido no Acordo de Paris, todo mundo vai perder.